Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas no meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas, enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas, enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Doze horas e 1 minuto. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas, enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas, enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová,
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar em vossos lares. Estamos chegando em nome de Jesus com o programa Restauração. Eu peguei uma colinha aqui com o irmão Lucas. Hoje é dia 17, quinta-feira. Eu sei. 17, quinta-feira. Hoje tem bastante atividade. Tem reunião à tarde da mesa diretora, aliás, da diretoria de Heróis da Fé. À noite tem Restaura News. Meu Deus do céu, vou sair tarde daqui, mas alegre, contente, feliz em nome de Jesus. Na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira, Porto Alegre, ensolarada. Olha aí, o rapaz está de tênis aqui, tá bonito. Deus abençoe. Irmão Lucas, de Portugal, filho do nosso missionário, que já vamos falar, vamos entrar rapidinho nesse assunto aí. E a sua mamãe, segundo a irmã Ivoneide Bia, fala aí que eu não sei. A irmã Ivoneide que me largou essa aí, né? De repente eu tô falando errado, né, irmã Tainê? Pode senhor, irmã Tainê? Tá quieta. Irmã Tainê, Paz do Senhor. larga a xícara de café. Larga, irmã. Paz do Senhor. O que houve, irmã? O que tá acontecendo? Nada, pastor. Meu Deus. Conhece mãe e filha aqui? Conheço, são bênçãos de Deus, servos de Deus. Por que chama ela de Bia? Porque o nome dela é Beatriz. Paz, senhor, irmã Beatriz. Paz, senhor, pastor. Como é que a senhora está? Tudo bem, graças a Deus. Bem. Passando férias. Passando férias. Férias aqui, é muito bem. E esse é o seu menino? Qual é a tua idade, irmão? Eu tenho 18, vou fazer 19 agora. 18. Fica de pé aí, vamos ver. Meu Deus. O homem é um cavalo, cara, olha. Só o senhor. Qual é a tua altura, meu irmão? Ah, acho que eu tenho 1,80 certinho. 1,80? Um dia eu quero chegar nesse. 1,80 tem? 1,80. Tá. Tu O tá senhor com não 18? chega mais, Tô com pastor. 18. Oi? O senhor não chega mais. Que isso? Tá. Os teus 18 anos, claro, obviamente tu fez lá em Portugal, né? Sim. Tá, e como é que é lá o estrangeiro, assim, quartel, não sei, eu não entendo, sinceramente. Lá é... Desculpe a minha ignorância. Sim. Deixa eu aprender com Rapaz, vocês aí. não, lá é o seguinte, por exemplo, eu Guri não... simpático, tu viu, hein? Guri simpático, você vai sair casado daqui, irmã. A senhora vai voltar sozinha, irmã Bia. Ai, ou vai levar uma nora junto, né? Não, Pastor, mas o ele Luquinhas- sabe conversar, é. O Luquinhas nasceu em Perigoso Portugal, esse né? rapaz, hein? Pastor, Ah. o Lucas, ele é de Portugal, ele nasceu lá. Nasceu lá. Nasci em Portugal. Coimbra. Então quem for pra lá contigo... Missionária! Ô, Glória! Fala, Lucas. Não, Quantos dias tá aqui? A gente tá... Desde o tá dia E 4. aí? Um mês E aí, tranquilo? Um mês e Foi bem. Tudo 14, bem? 15 dias. A mãe em mais. cima, cuidando pra não... Como é que foi? Gostou daqui? Gostei, Esse um mano. mês aí, tá... Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, então. Segue, meu irmão. Como é que é lá, assim, ó... Bom, tu é de lá, tu é natural de lá, ponto. Tá, então não precisa nem fazer papelado. Como é que funciona os trâmites do Exército, Força Armada, não sei se Marinha, não sei como é que funciona. É muito parecido com aqui, só que a questão é, lá não é obrigatório o jovem quando faz 18 servir o exército. É uma opção, tu quer ou não quer. E tu? Eu, no caso, eu não mandaram nem a carta, por causa que, por não ter o meu pai, Ah, entendi. aí pela minha mãe ser Claro, viúva, eles não claro, mandaram, claro, né? claro. Então eu acredito... Respeitaram. Eu acredito Não que não quis. vão me chamar. Hã? Então, e Ah. se tu entrar, tu ia ganhar quanto, meu irmão? Bah, eu não sei. Pô, mas tu Mas- nem... Não foi nem ver. Não, eu não fui. Mas o que tu tá fazendo? Tá estudando? O que tá Eu tô fazendo lá? estudando lá, tô concluindo a escola e vou... Continua lá, meu irmão. Continua estudando. Não, de repente valia a pena, né? Aqui, Aqui, sim. agora é assim, é temporário, né? Sim, Fica sim. tipo até 10 anos. Eu não sei até que ponto. Bom, mas de repente nesse meio tempo tu pode fazer uma faculdade, Sim. pode fazer um... Pode servir para alguma coisa, né? Sim. Agora eu não sei lá. Bom, tu já tá estudando, tu tá com a vida feita. A mãe tem, que eu sei. Fala, irmã Beatriz! Deixa eu conversar com a tua mãe. E, irmã, desculpa a descontração. Eu brinquei com o seu menino aqui, mas é tudo para descontrair só. E a irmã Beatriz? Não queria que ele servisse? Por mim, se ele quisesse,
Ou se não fazia, né, Não diferença. tinha problema. Não tinha problema nenhum, é. Vocês congregam aonde lá em Portugal? Quem é o pastor de vocês? Por que eu pergunto? Ah, o João César. Não. O pastor João César está em outra cidade, então tem mais de um pastor, né? Cresceu muito a obra lá, né? Sim, sim. Nos fala, quem é o seu pastor lá? Direto. Pastor Isaac Roquette. Olha aí, eu não sabia, viu? Quem nem sei quem é o Isaac. Quem é o Isaac? E o José Paulo, hein? José Paulo. Onde é que anda o José Paulo? O José Paulo agora tá na Serra, né? Ele tá pra Serra aqui, ele me deu uma camisa, sabia? Outra, não me trouxe nada aí. Ele me deu uma camisa bonita de Portugal. Tava com ela ontem em casa. É, mas ele tá mais pra cá. Deixa assim. O José Paulo se conhece lá, né? Sim, de Santiago. tá. De Mona, Santiago. Tá, e quem é o Isaac? Pastor Isaac, agora como é que eu vou lhe dizer? Pastor Isaac Roquette. Esposo da irmã Taliene. Não sei nem quem Ele, acho que não sei se o senhor... A Taliene, pastor, aquela jovem que trabalhava na secretaria. Ah, sim, verdade. E foi pra lá. Exatamente. Não, tá. São um casal tô. jovem. Hã? São bem jovens, né? Eles. São jovens, mas é bom, né, isso sim, aí, né? Sim, são bênção lá pra nós. Pra igreja, Portugal. E aí, irmã, como é que a senhora... Tá, agora tu não vai falar, tu só vai ouvir e vai ficar vermelho. Como é que é lá as portuguesas, as meninas? A senhora tem que ir para cuidar esse guri bonito aí, irmã. Me fala. Eu digo não da igreja, fora da igreja. Como é que é? Porque aqui a coisa tá feia. É, lá também tem também, né? É? Os portugueses, mas eu não me preocupo muito porque eles Mas se comportam. preocupa, serva. Olha. Não. E como é que é lá? Não... As meninas na escola, como é que funciona isso aí? É muito assédio? Existe. Fala, agora tu pode falar, Lucas. Agora que já passou, ficou vermelho agora. Como é que é ela? Fala a verdade, não sem problema. Não, lá te tem incomodam, né? Porque aqui... Sabe por que eu tô falando isso aí, irmã? Eu estava agora esse final de semana em Panambi e estava junto com o irmão Eber, até não conhecia ele, e uma das filhas dele tem 15 anos. Sabe o que ela me disse? Que na escola onde ela está, eu acho que é em Torres, praticamente todas as colegas dela são, desculpe a expressão, lésbicas. Meu Deus. Parece que uma ou duas só que não é, o resto, todas. Então, assim, ó, a situação tá feia aqui no Brasil. Então, por isso que eu pergunto, eu não sei como é que tá lá a situação lá em Portugal. Não, mas não tá muito diferente. Lá também É tá mesmo, bem assim, bem triste de ver. Só que não tá tão assim dessa forma como tá aqui no Não, Brasil. aqui tá feio. Tá Sim, que tá. ruim. Muito Mas lá a gente tá vendo que já tá crescendo já uma onda já que não tinha antes disso. Será assim. que não seria essa influência? Tem muito brasileiro para lá, Sim, né? tem muito brasileiro. Muito, e o brasileiro... Eu me lembro quando eu fui no Japão, e lá no Japão, assim, ó, os brasileiros, por exemplo, quando eles iam trabalhar, alguma coisa assim, né? Os prédios dos brasileiros tinham um monte de regra, porque já conheciam a fama do Brasil. Então não podia fazer churrasco e não podia ficar até muito tarde, porque o japonês, ele respeita... Bom, seu esposo foi, né? Foi lá no Japão também. Então, ele respeita muito, assim, o seu próximo, o seu vizinho. Então não pode ter som muito alto. Dizem, não sei se é verdade, que até os cachorros. O cachorro, se faz muito barulho, eles fazem uma cirurgia pro cachorro. Meu Deus. Sabia dessa aí, Dainê? Não, a coisa lá é... Sabia. Hã? Não sabia. Sim, é isso aí. Bah. Até churrasco, isso tem que nem... Como é que... Camarada lá bota fogo numa lareira, não quer nem... Bota... quando vê, tá queimando coisa no pátio... E churrasco, e não quer saber, né? Bah. Lá não pode essas coisas. Não pode essas coisas. Mas voltando lá para Portugal. Vocês gostam lá? Ah, a gente gosta. Ah, a gente se acostumou lá, eu nasci lá, né? Então. Não, tu é de lá, né? Tu é... Não tem como. até é natural de lá, né? O clima é parecido com o do Brasil. E o inverno lá? É frio forte também. também. É bastante frio. Eu acho que não se compara com o daqui, mas é bem Do Rio forte. Grande do Sul, na verdade, né? Do Sim, Rio Grande do Rio Sul. É... Irmã Bia, poxa, a gente falar algumas coisas assim, o nosso programa procura ser descontraído, assim, mas às vezes por uma necessidade a gente fala algumas coisas que não são muito agradáveis, mas a senhora é uma vencedora.
A senhora é uma pessoa assim que... Poxa, e o Luquinhas também passou por uma situação... Eu não gostaria, na minha vida, de ter passado. Em partes passei, perdi meu pai também, né? Eu até hoje não estou querendo influenciar ele. Eu tenho dificuldade de falar do meu pai. Pelo amor que eu tinha pelo meu pai, pelo o respeito que a gente adquiriu junto a ele, o testemunho também, um homem honesto. Mas, poxa, então... Eu tenho dificuldade de falar do meu pai hoje, assim, sabe? Por amor até hoje que eu tenho por ele. Então eu imagino que vocês também passaram por algo semelhante, mas muito mais do que isso. O nosso missionário era um guerreiro, uma pessoa que estava, um pregador, poxa, né? Crente, salvo. Sim. Uma pessoa que... Mas o que eu admiro, né, é que a senhora se manteve firme, né? Se manteve aí no mesmo propósito. As pessoas, às vezes, por alguma coisa que ocorre, eles... quer saber de uma coisa agora? Aí tu vê, se revela o coração da pessoa. Sim. Né? Se revela lá se a pessoa realmente... Ele tinha vestido a camiseta mesmo da santidade, do evangelho, da palavra de Deus. Quando vem as situações, né? Verdade. E a senhora com um filho. Misericórdia. Tinha quantos anos, Luquinhas, na época? Eu tinha 15. Imagina, um guri novo. Era pra ele, irmã Tainê, se atirar na vida, e aí? Sim, imagina. Né? Colocar a culpa em Deus. O guri tá aí, ó, né? Não, exatamente. Tu somou a boa. Um monte de coisa, tanto com ela, como ele também, né? E eles estão aí, firme, com certeza. É um obreiro da obra de Deus, com certeza. Eu não sei se o pastor Humberto já deve ter falado alguma coisa para ti relacionada a isso, mas deve ter falado, né? Pelo que eu conheço do pastor Humberto, meu irmão, tu é um futuro da obra de Deus. Pastor Humberto sabe que eu amo o senhor, tô brincando, sabe? Então, mas é verdade, a gente brinca, mas fala a verdade, né? E a senhora se manteve. Como é que foi, assim, aquele impacto, aquela coisa inesperada que ninguém esperava? Aquele momento foi... Como é que foi, irmã Beatriz? Quando aconteceu, dá aquele impacto, realmente, porque foi de uma hora para outra, né? Ele estava bem... Quantos anos tinha sua esposa? 40. Imagina, 40 anos. Quando ele saiu do hospital, o que a gente imaginou? Vai ficar bem. Ele teve Covid? O que houve lá? Foi Covid. E como é que ele estava, assim? Antes do hospital e depois? Como é que ele estava? Como é que foi? Vamos ver. Pro hospital ele foi bem, pastor. Só foi, né? Mas por que ele foi pro hospital? Saturação? Ele fez o teste, tinha Covid. Tá, mas por que foi pro hospital? E depois Saturação baixa, será que não? De repente, né? Bom, ele teve no hospital e já ficou lá também, essa parte assim dele ter ficado. Mas vocês imaginaram? Isso aí vai ficar um pouquinho, já vem pra casa. Sim, nunca passou pela cabeça que ele ia partir, né? Não, isso aí é uma coisa... Até hoje, né? Não, mas Deus sabe. E quanto tempo ele ficou no hospital? Mais ou menos assim, eu sei que eu tô falando de improviso. Ele ficou lá 8 dias. Tá, ok. Tá, voltou pra casa e aí? Voltou pra casa, tava bem assim. Só que ele tava um pouco, quando falava, ficava cansado. Tinha bastante dor numa perna, que aquela dor não passava. Não, ele teve Covid mesmo. Sim. São tipo sequelas, né? Sim. É verdade. Então, para caminhar tinha uma pequena dificuldade. Tinha. Tá, ok. E aí? E cansaço? E cansaço, E quando ele foi... Tinha febre, tomava um remédio, só que eu não sei o que acontecia. Dava, parece que um choque ali, que aquele remédio é como se ele tomasse um banho e ficasse... sudorese? Totalmente... Parecia que ele tinha saído do chuveiro, assim, sem... Mas que coisa interessante isso aí, hein? Aí teve um dia que ele passou mal. Ele caiu no banheiro, no caso. Mas tu vê, tá debilitado, hein? Caiu no banheiro e aí eu conversando com ele, chamei ele por 3 vezes, ele só foi me ouvir na 3ª vez. Meu Deus! Aonde foi que eu chamei ele, perguntei, eu vou aí te ajudar. Ele não queria que a gente encostasse nele por causa do Covid, né? Porque disse que passava. Que tá cuidando da família. Ai, meu Deus. Ele se via ali com dificuldade, mas não deixava nós chegar perto. Mas coitado. Ele se esforçou a ponto de conseguir ir pro quarto. Aí lá ele ficou, a gente ligou daí pro INEM.
Pra ambulância. Pra vir socorrer. Aí quando veio já... Pô, mas que coisa incrível. E ali que ele partiu. Sim, teve um tempo ali, pastor. Ele com falta de ar, nós ligamos, né? E aí chegou os bombeiros, tava arrumando ele pra levar pro hospital. Aí Só deu uma que parada. aí não deu tempo. Mas tu viu, mas que coisa interessante isso aí, hein? Aí ele faleceu em casa mesmo. Pera aí um pouquinho. Ele tava no banheiro e ele daí tava tomando banho, daí ele foi, se esforçou e foi até a Ele foi cama. até a cama. Isso. Ele saiu do banheiro pro quarto e aí ele começou a ter aquela falta de ar. Falta de ar. E aí ele foi até a cama. Sim, conseguiu chegar até lá. Sozinho? Com bastante esforço, Sozinho. porque eu olhei pra ele tava um papel branco. Pois é, tia. Bom, não vou. Às vezes a saturação dele estava baixa e ele Com não certeza. percebeu, né? Não, a saturação Aconteceu, estava baixa. A mãe da irmã Franciele Bittencourt, que trabalha aqui, a irmã Sim. Cristiane. Minha vizinha? Isso, a gente atendia na Brigada contra a Morte. E aí ela mandou uma mensagem dizendo que estava meio tonta, enjoada e estava meio sonolenta, assim. Aí eu pedi para ela medir a saturação, né? Que era o atendimento padrão. A gente forneceu... Tu pediu o quê? Pedi para ela medir a saturação Tá, dela. mas ela tinha lá? Sim, o oxímetro. É que assim, quando teve a Brigada contra a Morte aqui na sede, a gente atendia, né? Era o estúdio que atendia na Sim. central. Sim. E aí, o que acontece? As pessoas tinham um padrão, né? Quando a pessoa ligava e dizia que estava assim, aí a gente passava para os enfermeiros, mas já fazia um pré-atendimento, né? Porque a gente já tinha um certo conhecimento. Quando ela mediu, se eu não me engano, estava em 84, 85, uma coisa assim. Aí eu disse assim, olha, eu vou pedir para a enfermeira lhe ligar, para o pessoal da enfermagem lhe ligar, mas a senhora já corre para o hospital. Vai para o hospital. E ela foi, ficou entubada, enfim. Foi entubada? Foi, não sabia que ela tinha sim. sido entubada. E eu acredito que provavelmente ele estava com a oxigenação muito baixa. Não, com certeza, E saturação. aí, não foi cuidado, não, ele não cuidou, essa questão não acompanhou, né? Mas não deu nem tempo. Sim, não, mas às vezes assim, porque o que acontece? Ela não cai de uma vez por todas, né? Ela vai caindo aos poucos. Por isso que o pessoal que tinha Covid ia fazendo sempre esse acompanhamento da oxigenação. Mas aqui que eu acho que somou isso aí é que ele já tinha ido no hospital. É que assim, ó, o acidente é uma coisa que ninguém imagina. Como é que se tu calculasse que ia dar um acidente, tu pegaria um outro caminho, né? Sim. Então ele já tinha ido no hospital, ele não queria estar incomodando. Eu entendia. É uma soma de coisas, sabe? Então era uma questão. E outra coisa também terrível que aconteceu, não só ali, mas praticamente no mundo, Ninguém sabia as o que pessoas fazer. estão meio despreparadas para esse Covid. Bastante. Em todo Totalmente. sentido. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabe. Socialmente, uns diziam... Eu me lembro que quando... Eu, no início, praticamente não tive Covid, né? Aí eu fiquei pensando, eu acho que não me deu Covid. Claro, a misericórdia de Deus, né? E eu trabalhei muitos anos no hospital. Trabalhei em lugares insalubres, assim, que você não imagina. Então, eu imaginava, assim, ó, não, a minha imunidade é alta, né? Tá? Até que uma hora lá, tava com Covid. Tá, eu fui pelo meu convênio, né? O médico que me atendeu, ele me deu algumas medicações. Esse médico. Antibiótico, papá. Eu falei, doutor, mas... Não, eu sempre procurei. Eu sempre procurei atender e eu dava algumas medicações. Então, mas não era todo mundo que fazia isso aí. Sim. Né? Então, assim, ó, inclusive, nem vou citar, né? Mas teve órgãos aqui que eles orientavam, não é para dar nada. A irmã Gladys não partiu porque Deus não deixou. Pois é. Deus não deixou. Então, foi uma situação que as pessoas eram muito despreparadas, assim, né? Sim, pro senhor ter noção, quando a Horrível. ambulância chegou lá, eu acho que eles ficaram uns 15 a 20 minutos só pra botar a roupa. E ficavam lá, e a roupa caía, eles tinham que amarrar de novo, tudo pra entrar dentro do quarto. Então a gente viu que eles estavam muito despreparados. Muito despreparados. Tu captasse bem. Em todo sentido. Sim. Em todo sentido, Porque pessoal. são seres humanos, né? Assim Até vou como dizer nós, uma imagina. coisa, hein? Glória a Deus pela atitude que o pastor Humberto teve, a visão dele, assim, ó, de ter a brigada contra a morte, aquele sistema de oração, e praticamente cessou os óbitos na nossa igreja, assim. Pelo que eu saiba, de obreiro, depois, acho que não teve mais, né? Não, e Deus fez grandes Que eu milagres. saiba, de repente eu tô falando coisa aqui que... Não, e Deus fez muitos milagres, pastor. Não, Muitos milagres. vamos ser honestos. A gente está falando aqui, meu amigo, se ele estiver ouvindo, sabe que eu te amo, o pastor Valdeli não era para estar aqui mais.
O pastor Jorge Walker não era para estar mais aqui. 1% de vida. E o outro, não, quer dizer, os médicos depois disseram assim, ó, olha, meu irmão, vou te falar uma coisa, eu não acreditava que tu ia viver. Falaram pro pastor Valdelírio, meu amigo, o pastor Valdelírio, ele sabe que é verdade isso aí. Então, assim, ó, essa atitude que uma liderança, no caso do pastor Humberto, teve, foi uma coisa para uma igreja. É verdade. Pô, ele pegou todo o pessoal que tinha, assim, médico que nós tínhamos na mão, a Dailane, o nome dela, né? A Dailane, o Vinícius, né? Que ele era doutorando na época, agora é médico, né? As enfermeiras, e ó, vamos lá. Então teve a parte de ombro amigo mesmo, né? E teve a parte de saúde, e ajudou muito, né, irmã Tainé? Sim, pastor. Nós tínhamos ali mais uma de 100 orientação. mensagens por dia. Oi? Nós tínhamos mais de 100 mensagens por dia. Eu não sabia por dia desse não. dado aí. Era terrível, pastor. Teve um dia que eu incluí mais de 7 pessoas em um turno. Só um pouquinho. Tu pode até falar disso aí. Uma outra atitude bonita que o pastor Humberto teve... Irmãos, eu trabalho há muitos anos com o pastor Humberto. O pastor Humberto, quando tem alguma situação assim, ó, ele vai para oração e daqui a pouco ele vem com uma coisa assim, deslumbrante, assim. Algumas coisas, tu diz assim, isso aí não vai dar certo. Mas isso aí não vai dar certo. E depois tu diz, pá, mas não é que eu não tinha razão. Bah. Não é, sabe? Eu tô há anos com ele, eu sei como é que é. Então, assim, ó, tem coisa que às vezes ele não faz nada no primeiro momento e daqui a pouco Deus fala com ele, ele é um trator, né? E em relação a essa situação, ele agiu, entre aspas, numa área que nem é dele, a área da saúde. Sim. Mas agiu como um líder, né? E formou dois frontes, que era a parte espiritual de oração direto, né? Oração direto. Aquele grupo de oração ali, né, irmã Tainé? Sim, direto. Era 24 horas e todos na Índia. Orando direto. Todos os países, todos os obreiros em todos os países, orando. Onde tem o Ministério de Restauração, tinha alguém orando de uma em uma hora, trocava a escala. Então, agiu na parte espiritual e na parte da saúde, que tu também, pelo que estou vendo, acho que tu participava, né? Que tinha ali, você tinha alguma dúvida, entrava em contato. Quantas pessoas, o Vinícius trabalhou que nem louco, e a Dailane, né? Orientando, sabe? Foi uma coisa incrível. E nós compramos também, o Ministério, muitos termômetros. Oxímetros, exatamente, né? Além da parte, pastor, da logística. O que acontecia? As pessoas não podiam ir no mercado. A pessoa que estava com Covid, ela não podia sair de dentro de casa. Aí tinha um grupo ali que fazia as compras, ia no mercado, comprava as coisas para quem estava trancado dentro de casa, não podia sair, e levava alimentação. Foi lindo, assim, ó. E eu agradeço a Deus pelo nosso ministério. Chegasse a pegar Covid? Sim, pastor. 2 vezes. E aí, como é que ficou? 2 vezes aqui. Meu Deus do céu. Fiquei mal, pastor. Foi horrível. Eu do Covid, eu tive acho que umas 2 vezes, que eu sei, né? Não sei se teve mais. E assim, o que me deu, assim, a sequela, uma coisa que me dava depois, que eu não tinha taquicardia, que de vez em quando, assim, eu começava a sentir assim. Nossa. Eu começava a sentir o meu coração. Às vezes me dá esse troço assim. Aí começava assim, eu sentia assim, uma taquicardia, né? Isso me aconteceu. E uma coisa que me dava e não me dá mais. Às vezes eu sentia tipo umas ferroadas na cabeça, assim. Umas ferroadas, assim. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje não. Até ataque cardíaco, muito leve, assim. Mas eu passei por isso. Essas sequelas. Então, assim, ó, foi algo que ninguém esperava. Foram praticamente 2 anos, né? 2 anos. Morreu aí, sei lá, muita gente. Muita gente morreu mesmo, né? E o povo estava despreparado. Os governos estavam despreparados. Infelizmente, né? sim. E vocês lá também, né? Aliás, o mundo estava despreparado, Sim, né? sim. O mundo todo. Eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil, né? E muitos outros países não podiam sair de casa. Não. Né? Então, Também não. Lá também não. é uma coisa... Lá, para o senhor ter noção, eles fechavam a ponte para a gente não passar para Lisboa. Para ficar uma coisa... E tá, e como é que é assim, compra, comida, essas coisas? No caso, bom, no princípio, quando o Éder tava, ele ia. Só ele ia. No mercado buscar as coisas e a gente ficava em casa.
E como é que atuou depois o governo, depois que houve o óbito? Eles auxiliaram em alguma coisa? Não sei como é que foi. Sim, o governo sim, no caso. Eles têm a pensão, né? Que eles dão lá. Que ajudaram, então. Isso. Poxa, ajudou, então. Glória a Deus, né? Graças a Deus. O do governo óbito ajuda também muito. eles devolvem, né? Hã? Do óbito, o enterro, quando fazem enterro, eles devolvem o valor que a gente... Tu vi aqui, não tem nada disso, né? Bom, aqui tem o enterro do pobre, mas que ninguém quer fazer aquilo ali, né? Não. Ué. Bom, eu vou te estimular, mas é que tem coisa que revolta a gente. Eu fui num enterro do pobre, eu acho que 2 vezes, revoltante. Pelo menos aquele que eu fui, misericórdia, né? Por favor. Olha, até isso aí, desculpa, eu acabo falando coração, sabe? Até nem devo fazer isso aí. Mas eu fui uma vez, não sei se era na Santa Casa, a capela, tu via tudo quebrado. Aí sem comentário. Eles dão, mas tipo assim, não usa isso aí, porque isso aí é vergonhoso, sabe? Eu sei de pessoas que usaram e disseram que foi tranquilo. Eu não sei, mas hoje um enterro aí, Batainé, não baixa de 8 mil. Muito caro. Meu Deus. Mas não, é verdade. Hoje o enterro, eu paguei da minha mãe. O que aconteceu? Praticamente a minha irmã cuidava da minha mãe, né? E daí daí a mãe naquele negócio, hospital, aquelas coisas, né? E é o meu irmão e a minha irmã, né? O meu irmão não fazia nada, coitado do meu irmão. Aí eu cheguei um dia numa visita lá, eu me reuni no pátio do hospital da PUC. Até eu trabalhei na PUC uma época. Eu falei para minha irmã, meu irmão, não. O nome dela é Sirlene, né? Sirlene, glória a Deus pela tua vida. Tu tem dado apoio, tu tem feito muito mais do que eu, né? Então, assim, olha o que eu fui falar. Eu disse assim, se acontecer um sinistro, é por minha conta. Eles pegaram aquilo ali, né? Depois que eu falei, eu digo, parei um pouquinho, o que eu falei? Aí, meu irmão, eu fui atrás porque imagina, e a mãe estava mal, e não levou muito tempo, ela morreu. Só que daí, o que eu fiz? Eu digo, eu vou ter que me preparar para isso aí. Aí eu vim na Abrace. Na Abrace, falei com o irmão Neymar. Digo, irmão Neymar, não tem... Como é que é o nome desse negócio que se paga? Seguro funeral. Não tem alguma coisa aí, meu irmão, que eu dei a minha palavra lá pro meu familiar lá. Aí o Neymar, que diz, meu irmão, tá. Aí me indicou uma senhora, Fernanda, o nome dela. Muito querida senhora, educadíssima. Conheci o marido dela, o filho dela. O filho dela é meio parecido com o Lucas, assim. Ali no Menino Deus, muito querida mulher. Assim, uma doce criatura, né? Então ligava pra ela. Aí eu fiz um seguro. Eu digo assim, só que a minha mãe, ela sofreu um AVC. Não, mas não tem problema. Aí levei os papéis dela, botou o dedo assim, porque ela não sabia nem, não conseguia nem escrever. E deu certo. Deu certo. Cobriu praticamente tudo. A única coisa... Eu falei até para o irmão Eno, isso aí, disse, mas era bom até falar, porque as pessoas não sabem disso aí. Que no contrato diz que cobre tudo, entendeu? E a Fernanda dizia, não, cobre tudo. Chegou no dia lá, né? Eu saí com a minha irmã, né? Acho que meu irmão estava junto. Eles dão um carro, tudo, a funerária, né? Já é dar o nome da funerária. E foi muito bom. Bom, entre aspas, né? O desenrolar da coisa. Aí, eu tô falando isso aí, tô instruindo algumas pessoas que pode ajudar alguém. Por isso que eu digo isso aí, sabe, Beatriz? Sim, sim. Aí, o que aconteceu? Aí, quando chegou na hora lá, a funerária ali parecia um outro mundo, né? De primeira, mas de primeira, assim, cafezinho e papapá, aquelas coisas. Uma poltrona que tu sendo enorme, assim. Aí o cara todo engravatado, arrumadinho, mas ele já vem com o veneno na mão, né? Daí ele já sabe. Eu digo, não, eu tenho seguro assim, assim. Ele, não, tá. Mas tu tem que pagar 1.000 e pouco aqui. Eu digo, opa, por quê? Não, é que tu tem que pagar o cemitério. Digo, não, mas peraí. Aí liguei pra Fernanda, né? O nome dela era Fernanda. Daí ela também ficou surpresa. Digo, não, mas daí passei pro rapaz, né? O que acontece? Eles dizem que cobre tudo. E realmente, cobre tudo. Só que os cemitérios de Porto Alegre são tudo particular, eu não sabia.
Aí é particular, né? O único que não é particular é o São João. Eu digo, vamos pro São João então, né? Aí liguei lá pro São João, ó, eu tenho direito aí. Ah, tá, sim, claro. Só que assim, tu tem que comprar a jazida. Então, meu irmão, isso aí é uma roda viva. Tu tem que... Até pra morrer é difícil. Não, a verdade é o seguinte. Se tu não quer ir pro enterro do pobre, tu tem que te preparar. É ruim falar isso aí. Até eu já me... Aí eu vou falar uma coisa ruim aqui, ou boa. Quando eu sou vasectomizado, né? Quando eu fiz a cirurgia, pra mim foi uma barreira no início, assim. Mas depois eu vi que foi uma coisa boa. E hoje eu procuro ajudar um monte de gente para fazer a mesma coisa. Por um casal que não quer mais ter filho e tal. É melhor para o homem, porque a mulher sofre tudo, né? Então é muito melhor o homem fazer, né? Já estão ali, não quero mais ter filho. Tá, beleza. Então essa parte de plano funeral, isso é uma necessidade. Agora, é ruim falar sobre esse assunto. Pois é. Coisa mais horrível que tem. É ruim porque quando tu fala, as pessoas já pensam assim, ai, tu tá agorando, Tu tá tá desejando querendo a me matar. morte. É bem assim. É bem assim, exatamente Mas, assim. na verdade, um plano... Que assunto maravilhoso esse assunto, né? Um plano funeral não é caro. Tá, mas deixa pra lá. Para, Maria, vamos falar de coisa boa. Como é que é lá, Portugal? A comida. É ruim, né, Lucas? Mas a gente faz parte. Fala, irmã Bia. Comida Você adaptou boa. com a alimentação lá? Sim, sim. Muito boa. Tem muito variedade de Bacalhau. peixe. Bacalhau com Variedade natas. de peixe, muito bom. É? É, tem muita. Eu falei bastante, mas tem, ó. Você que tá me criticando, vovô, não vou dizer o nome do irmão aí. Eu falei bastante, mas tem um monte de tempo pra eles falar agora. Portugal é bom, pastor. A senhora até tem que dar fazer uma visita, Uma né? visitinha. Irmã, ninguém me quer lá, irmã. Ninguém. Eu não gosto de me lamentar. Eu não sou chorão. Quanto é que tá a passagem pra ir pra lá hoje? Mais ou menos. Meu Deus, acho que uns 5. Mas eu não tenho ideia. Vamos perguntar pra irmã Ivoneide depois. Ivoneide que é. A Ivoneide é mais. craque, a Ivoneide é craque. Ela é boa nisso aí. Tá, se a irmã não sabe, deixa. Não sei. Não é. Mas dá pra fazer tipo um pacote, né? Sim. Sim, acredito que sim. Daí tu vai pagando depois e tal. A Tá, longo vamos lá então. prazo. Lucas, Sim. como é que é lá a escola? É muito puxada? Português é tranquilo, né? Sim. Tu não teve dificuldade. Bom, tu nasceu lá, né? Não tem. Podia ser no fim do mundo, tu ia pegar a língua lá. Não tem, não adianta. Mas é muito difícil a escola, os professores exigem muito. E eles te chamam de brasileirinho lá, não? Não. Lá, a questão é a seguinte, uma coisa que eu acho muito ruim lá é que o aluno, ele tem que estudar 8 horas, todos os dias. Então... Tu acha ruim? Pra por ti? exemplo, pra mim eu acho ruim. Aqui, por exemplo, aqui eu vejo muitos que estudam, chegam 8 horas na escola e saem a uma hora da Tá, tarde. pera aí um pouquinho. Sempre foi assim? Sim. Lá sim, lá Tá, é pera aí. Aí tu vai de manhã, tipo 8 horas. 8 horas, beleza. Tá. Aí Café chega- da manhã lá. Não. Lá tu Tá, chega- toma café em casa. Em Tá. casa. Tá, aí tu vai, estuda, intervalo, chama de recreio, É. aí depois encerra e aí? Aí Eles vão almoçam? Almoço É assim, na escola, normalmente são 4 horas de aula de manhã, aí tem o almoço, que é 1 hora e meia. Passou esse horário de 1 hora e meia, o pessoal vai na cantina, tudo almoça, e tem o horário Eles do te recreio. pagam? É. Ah, isso é Aí, bom. não, na verdade, é do É um próprio, ticket a própria que eles escola dão. que dá o... É bom a comida? Mais ou menos. já Ele falo. é exigente, seguria. Não, é Aí- boa, boa. É bom, Médio, é bom. médio. É médio. Tá. Aí terminou o O almoço... que é o almoço lá, vamos ver? Bom, da escola sempre foi assim. Fala aí, O vamos ver. arroz é bem papado assim, Ah, eu não gosto muito de arroz papado. Vai, Nós é. no Brasil não tem esse tempo. Tá, e aí? e batata e normalmente um Peixe. peixe pra comer. Só isso aí? É. Pô, os caras querem que te emagrecer, meu irmão. A sopa, tem um prato principal que é a tem- sopa. Hã? Tem a sopa, no caso. O senhor sempre Vem quando uma vai sopa? comer, Ah, mas é bom, meu irmão. Sempre que o senhor vai almoçar, eles trazem uma sopa. Então Eu o senhor tem gosto. que comer a sopa Sempre o prato e a principal, comida. é. Ah, eu gosto de sopa.
É E boa sempre sopa assim. ou é? Ah, não, sopa é boa. bom, é bom. Olha aí, meu irmão. Agora tem aqui, não gosto de sopa. Aí tá ralado. Mas lá não tem isso aí, né? Tem variedade de sopa, É, pastor. variedades. Sopa de pedra, sopa... De pedra? o nome peixe. é pedra. Pô, sopa de pedra? Que sopa é essa aí, meu? Ah, É o nome só da é sopa. só o nome, assim, mas... Eu não gosto muito, eu não sou muito assim, é sopa de feijão. Pois, também tem. Pois é. Eu não sou muito. Agora, sopa em geral, pá. Aqui em cima tem um restaurante aqui em cima, aqui, ó, que tem uma sopa de legumes ali, que é fora de série. É melhor que o mocotó, às vezes, por incrível que pareça. Tio. É verdade, não, muito bom. Não sei se foi aqui no Não nos foi. grelhados, vou dar um propaganda. Mas muito bom o restaurante. Não foi ainda? Não foi. Não, ainda. tem que ir ali, meu irmão, pelo amor de Deus. Não. Poxa, bom. Eles têm a feijoada também deles lá. Como é que é a feijoada? É feijão com tudo que o senhor... Tudo que tem direito. Tudo que tem é direito. Tudo. Irmã, tem muito negro lá, porque ali é oceano, né? Tem. Os negros vinham e caiu ali, né? Principalmente em Lisboa tem bastante. Ah, eu imagino. É. Muitos angolanos. Negro altão, baixo, como é que é? De todo jeito. É que porque você- o seguinte, sabe por que eu pergunto isso aí? Porque dependendo do país, era um estilo. Às vezes tinha uns negros que vinham escravos altos, uns mais baixos. Eu não sei de onde que eu vim, né? Mas eu tô aí. Não, é verdade. É verdade. Então tinha uns estilos que, dependendo do país, eram mais baixos. Ah, Então, por isso que eu tô perguntando. Porque ali vinha muitos escravos, né? Sim. sim. Então eu imagino que deve ter tudo que é tipo de negro lá. Tem. Sim, baixo, alto, sempre. É muito, muito, muito angolanos que tem ali. Acho que depois do português, o brasileiro é o que mais tem é angolanos. Angola. Tem bastante. Muitos, muitos mesmo. É. Mas já estão na sociedade, né? São portugueses, né? Sim, Que nem sim. tu. Sim, Quantos que nasceram lá? Não É tem? verdade. E no governo tem muitos negros, não? Vereador, não sei. Bah, Já não. tem o Não que tem é o... muitos. O que lá o Governador, alguma governador, coisa. aquele que é junto com Ah, Pô, o acharam um primeiro-ministro. só, tia. O primeiro, mas ele não chega a ser negro. Tá, mas mesmo. tá ali. ele É. mas tá ali no, Tá ali. no hall. Esse é negro. É, pele mais escura, assim. Olha só, pô, acharam um, hein? Misericórdia. Mas não tem muitos, não. Não tem muitos. É? Olha só. Muito bem. Mas no país tem muitos negros. Tem. Sim. Trabalhando na atividade. Sim, não tem como. As pessoas acabaram crescendo e casando. Não tem. Sim. Indiano também tem bastante. Indiano? Muitos indianos. Agora tá lá. Indiano. E todos têm suas lojas, trabalham ou com frutaria ou bazar, essas coisas. Tem bastante. Tá uma crescente agora dos indianos. E como é que é lá, irmã? Por exemplo, assim, ó, vamos lá. Esses estrangeiros, porque eu noto aqui mesmo em Porto Alegre, eles têm no cantinho deles, né? Sim. Os haitianos, por exemplo, os haitianos ficam mais na rua, vendendo aqueles negócios deles ali, tá? Como é que é lá? Porque já fazem muitos anos que tem estrangeiro lá. Tem, tipo assim, o brasileiro. O que o brasileiro se caracteriza mais lá no comércio? O indiano, o angolano, como é que é isso aí? Bom, o indiano, eles ficam juntos, né? Famílias, né? As famílias grandes. Ah, que entendi. Eles se alugam um espaço, fica ali muita gente ali naquele espaço. Eles não se misturam muito. Não. E eles vivem de quê? Eles trabalham nessas lojas Nos próprias comércios deles. deles. Os comércios pequenos de frutaria. Vendendo comida. O Um mercadinho, vamos dizer mercado assim, um pequeno. mercadinho pequeno. Aqui, Mercearia, lá tem que chama. muitos mercadinhos pequenos. Tipo essas normalmente- tendinhas? Isso, exato. Isso. E E a a maioria comida das vezes... é boa a comida deles ou muita pimenta? É boa. É boa. Então, é um espaço que é mais barato. Hã? É um espaço mais barato. Claro! Eles vendem mais Aí é que barato. tá. Eles fazem uma coisa que acaba vendendo. É, Sim. sim. É verdade. As frutas As são frutarias, eles têm muito fruta. comércio de indiano lá. Tá, o indiano é do comércio. Tá, vamos lá, outro. E o brasileiro, o que faz lá? Bah. Vai lá pra jogar bola. baratas. Não, o brasileiro é construção. Sempre trabalha mão de pedreiros. obra. É. Ah, construção. Outros têm os seus negócios próprios. É. Não, mas eu falei brincando. Mas é verdade mesmo, hein? O quê? Tem muitos que vão pra lá pra jogar bola. Muita gurizada. Ah, sim. Ah, Os meninos deve novos. ter. Tem né? isso, é claro que tem. Tá, mas o brasileiro, então, é mais na construção. Sim. Isso. Construção Mão civil. de obra, tudo. A maioria, eu acho.
que trabalha disso. As irmãs, no caso das mulheres, é a limpeza, né? Mas é que dá dinheiro, né? Vá a limpeza, mas vai ver. Que dá dinheiro é isso lá. O que eu ouvi falar, não sei se é verdade. Mas, Tainé, escuta essa aí. Dizem que em Florianópolis, por exemplo, eu não conheço, se eu estou falando besteira, me corrijam. Diz que quem trabalha em limpeza ganha muito bem. Diz que ganha bem mesmo, assim, ó. E outra coisa... Mas dizem que em Santa Catarina o gaúcho é muito valorizado, né? É mesmo? Porque ele é trabalhador. Tá brincando, já. Dizem, Tem que ir pra né? lá, então. Dizem. Aqui não estão me valorizando muito, irmã. Ai, pastor, mais valorizado do que o senhor já é. Eu tô... Ó, a Ivaneide colocou aqui no chat que custa 6 mil reais o valor das passagens para Tá bom, Portugal. por que ela tá se metendo e não vem pra cá pro programa? Porque ela tem algo particular para fazer hoje. Algo particular. Ela vem no programa... Não vai Ela poder. não vem no Heróis da Fé. Não, hoje é só o senhor. Viu como eu tô desvalorizado? Não, pastor, o o senhor que tá é? Eu tão tô brincando. valorizado. Tá, fala aí o que é aquela 6 mil o quê? 6 mil reais a passagem para Portugal. Reais. Sim. Não, tá, quer dizer... Não, para aí, meu irmão. 6 mil é dinheiro, hein? Vai, cara. Pastor, o senhor tem 11 minutos. 11? É. Tá, mais 11. Sim, mais 11. 6 mil é dinheiro. Dá pra ir pagando aos poucos. Tá parcelado. Pro senhor ir lá nos visitar, lá na igreja. Se eu for lá, O vão José ter que Paulo tirar... vai gastar isso daí agora pra vir, né, irmão? Se José eu Paulo vai gastar for isso aí pra lá, vir no vão final ter que do tirar ano, um né? ofertão pra mim. Uma oferta lá. Não, se... Olha, vai ter que ser um ofertão lá, né? Não, mas é verdade. Senão não tem como. Imagina 6 mil. Pá. É dinheiro aí. Que daria uns 1.000 e alguma coisa euros, né? Se converter, acho que seria mais ou menos Não, mas agora se for... Falando sério, agora vamos tratar um pouco desse assunto. Se a pessoa for lá, por exemplo, para um trabalho, um exemplo, e a pessoa fizer lá pregar em vários lugares, e eles derem em euros, praticamente alcança aí. De repente. Eu acredito que sim. Com certeza. É uma questão de se organizar. Sim. Paga tranquilo. Não, eu não, olhando por esse ângulo, não é muito complicado. Agora, a pessoa assim que não tem. Não, eu vou ir lá por fé. Olha, só se Deus mandar, né? Sim. Só se Deus mandar. 6 mil não é, mas é muito. Não é e é. É verdade. Para quem tem, não é nada. Para quem tem, a pessoa vai tranquilo. 6 mil não é nada. Agora, para quem não tem, É difícil. R$1.000 é muito dinheiro. Né? Hoje 1.000 não é nada. Pois. Né? Mas ao mesmo tempo tu não tem. Não é nada, mas tu não tem. Isso é Então, verdade. Triste. Muito bem. E a... Tem muito italiano lá? Porque ali é perto também, né? Italiano. Italiano a gente não Acho vê que tanto. turista, de repente. Turistas. Eles comem mais assim, fruto do mar lá em Portugal, então. Ah, peixe tem tudo que é qualidade. Gostam muito. Então o pessoal não é muito gordo lá. Tem muitos gordos lá. Mas a questão é que é muito peixe mesmo. Se o senhor for lá, o senhor vai ver. É peixe que o senhor nem sabe que existe. Meu irmão, eu tô gostando de falar contigo, irmão. Tu Qualidade. fala assim como se eu for, que eu vou ir lá. Não, mas eu creio que o senhor vai lá. Rapaz, tô gostando desse homem, hein? Ele fala assim com certeza, tu viu, Tainê? Tô vendo, pastor. Ela não tá se alegrando com os que se alegram, né? Não, imagina, se o senhor vai pra lá, o senhor vai ficar um mês lá, imagina, pastor. Ah, não, se eu for num lugar desse, tem que ficar um mês. Ah, não, pastor, e a gente vai ficar aqui sem o senhor. Não, se eu for, João César, me ajuda. Se eu for pra lá, Isaac, manda uns euros aí. Se eu for pra lá, com certeza tem que ficar um mês. Uns 25 dias, Sim. né? Então, com certeza, né? Aí tem que ficar... Quantas igrejas tem mais ou menos lá? Quantas cidades mais ou menos? Aí tem que andar por tudo lá. Ali perto são 7. Como é que a Ivonete foi pra lá, meu Deus? Boa. Eis um ponto de interrogação. A Ivonete foi na Holanda, foi em tudo que viajou. foi. França. Eu tenho uma curiosidade, irmão, se um dia, como tu diz, né, se eu for lá, eu queria ir naquele lugar lá, que demoliram a metade. Que botava os bichos e matava os crentes lá.
Não é lá? Como é? Coliseu? É. O Coliseu de Roma? Rapaz. É Roma. É Roma daí. Mas não é perto? Itália, dali de Itália Portugal. de Portugal não é tão longe. Tá, o quê? Quantos quilômetros? Daqui a Santa Catarina? Não, um pouco mais longe, eu acho. Tá, tudo bem. Mas não, de viagem de avião acho que dá 2 horas. 2, 3 horas. Irmão, mas tu tá com muita fé, hein? Tu tá com muita fé, rapaz. Olha... Mas é muito caro. Meu irmão, 6 mil já foi pra 7 mil, cara. Tá louco? Bah. Alguém vai ter que patrocinar essa minha ida. Não, pelo menos. Não, se eu for em Portugal, tem que ir em Roma. Bah, Mas não é pra beijar a mão do velho lá. Não. Eu queria ir no Coliseu. Foi no Coliseu? Não, ainda não. Ah, não acredito. O homem tá 18 anos e não foi no Coliseu. Ainda não. Eu não acredito, irmão. A gente foi em bastante país lá, mas Itália a gente não foi. Tu não tem essa curiosidade? Tá. Eu E tenho. tem uma pergunta aqui. E o Eurotrem? Eurotrem Olha aí, é boa. Não sei quem Eurotrem. perguntou, mas é sábio. Eurotrem. é um trem que tem lá. Entendi. Aí vai pra vários... Isso aí mesmo, é verdade. Tem. Sim, Foi o meu esposo que perguntou, mandou a pergunta aqui. Tá, não mas é tão sábio assim que ele casou. Bom, deixa eu ver lá. Pastor, o senhor também é casado, lembra? Ela é sábia. Ó, o irmão Jorge Wolff tá dizendo aqui, ó. Pastor Paulo, pode convidar o irmão Lucas para almoçar no banquete. O senhor levar ele para almoçar no banquete, pastor. O banquete... Peraí, onde é que é o banquete? O restaurante? Deixa eu me lembrar. Banquete. Não, é ali em cima, não é não? Eu não sei, nunca fui. Não, é isso que eu tô dizendo. Eu tenho reunião hoje. Ele tá em jejum hoje. Não é esse, não, isso mesmo. Não, irmão Jorge tá certo. Não, o banquete é esse. É esse que eu te falei. Sim, do grelhado. Não, irmão, não sei o compromisso deles. Mas se o irmão Jorge financiar, o senhor vai, né? Vamos sim. Se eu não sei, de repente ele tá aí, vamos lá, meu irmão. Estou, como é que ele dizia? O senhor tá disponível. Estou todo, como é que é? Sei lá. Não, é um restaurante que tem aqui na Cristóvão. Eu acho que é esse aí. Mas não é grelhados ali. Não, acho que é o banquete. Não, é o banquete, é esse mesmo. É esse aí, perto ali de que mora o pastor Josué. Deixa eu entregar eles aqui. Então ali, ó, é em cima aqui, é. Como se fosse aqui na igreja, mas na Cristóvão Colombo. É muito bom. Bah. É muito bom. É bom demais. Muito bem, meus irmãos, muito bem. E aí? 3 minutos, pastor. 3 minutos. Gostei de falar contigo. Mas eles vão ficar pro heróis, né? Eu vou te fazer um... Opa, desculpa. Deixa eu continuar. Vou te fazer um convite. A mulher correu na frente ali, tá louco. Eu vou te fazer um convite aqui pro te ficar... Tu teve no culto da juventude? Tive. Ah, não, tá, não. Pelo amor de Deus, não tiveram no culto da juventude aí. Acho que no congresso? Não. Vocês vão embora quando? Não, culto. Tu teve? Eu tive. Ah, Eu tive tá. em Mas não um te deram oportunidade? Deram. Ah, não, tá. Não, aqui tem uns pregadores aqui que eu vou te contar, cara. Vá. Tu já viu a Taíne pregar? Ainda não. Não, a Taíne? A Taíne? Taíne? Prega muito. Eu ainda não vi. O Bruno, um grande pregador também. O Ezequiel não sei como é que tá aquele moreno. Nunca viu o Ezequiel pregar? Tu já viu o Ezequiel pregar? O Ezequiel, não, nunca vi. Mas ele é uma benção. Não, que ele é uma benção. Pastor Irmã Mari Lula de Santa Catarina O cara colocou pode aqui, ser ó. um santo. Eu quero saber se ele prega. Essa é a pergunta. Eu acho que sim, mas ele prega com a vida dele, porque é um santo servo de Deus. Meu Deus do céu. Tá A irmã saindo- Mari Lu, que é de Santa Catarina, disse assim, ó, sim, em Florianópolis vale a pena trabalhar na faxina, ganham muito bem. Tá, mas o que é o muito bem? Olha, deve ser muito bem. Não, é verdade. Eu ouvi dizer que até assim, ó, elas meio que coordenam a coisa lá. Tipo assim, se elas não gostar, eu vou embora. Não vou mais trabalhar aqui. E as pessoas, assim, respeitam muito elas, né? Sim. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade isso aí. Porque assim, ó, porque não tem tantas pessoas disponíveis, né? Sim. Então elas exigem, né, assim, um bom salário. É o que eu ouvi falar. Faz o horário, né, delas. É isso aí. Mas voltando aqui, meu irmão, voltando aqui. Então, assim, ó, esse final de semana, eu não sei qual é o teu compromisso, vamos ter um retiro lá em Gravataí. Vocês vão embora quando? Dia 23. Dia 22. Terça já, Terça-feira agora. Que Pô, vem. meu irmão, mas o pastor Humberto ele vai fazer assim, ó. E aí vocês, vai ser assim, ó.
Pastor Humberto chegando e você subindo. Mais ou menos. Eu acho que ele vai estar no culto. Ele volta segunda-feira, se eu não me engano. Então. Então vai Vocês vão terça? Sim. Vamos terça-feira. Podia ter acertado pra quarta. Não, mas vocês ficaram um mês aqui, né? Sim. Sim. deu Foram bastante aonde? tempo. Fomos em Gramado, aproveitar. Olha aí! Conhecemos. Eu tô há 100 anos aqui, não fui em Gramado. Não, fui uma vez em Gramado. O César me levou lá em Canela. Aí eu já fui em Gramado. E aí? Quando eu fui em Gramado, olha só, que marido, hein? Pastor, Comprei 30 uma segundos. bota pra minha esposa, olha só. E comprei um casaco de pele pra ela, hein? Pra mim, nem uma gravata. Oi? Pastor, o senhor tem 30 segundos. Tem uma irmã aqui lhe esperando, pastor, porque ela trouxe algo pro senhor. Eu não ganho nada, né? Uma mas uva? tudo bem. Não, não é uma uva, pastor. Uma irmã? Uma irmã trouxe uma coisa. Vamos terminar esse programa, acabou, ninguém fala mais nada. Eu disse pra ela, vê se também quero. Meus né? Como irmãos, assim? fiquem aí. Vocês vão continuar conosco? Acredito que sim. Obrigado, irmão Lucas. Obrigado, irmã Beatriz. No próximo a senhora vai falar mais. Deus abençoe a todos. Heróis da fé tá aí. Só vou sair para tomar uma água, porque me trouxeram só uma canequinha aqui que não deu para nada.